espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro. E renova o espírito inabalável. Continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser segundo o coração de Deus.
Graça e paz, irmãos, muito bom estar com vocês mais uma vez. Estamos falando aqui da Igreja Nazareno, Jardim Aurélia. Graças a Deus por esse modelo também de podermos falar aos irmãos através do canal do YouTube. E temos esta possibilidade, a qual agradecemos ao Senhor por ela. Estamos tendo aqui os nossos cultos presenciais, terça, 20 horas, oração, quinta, 20 horas, culto da vitória, domingo, 9 horas, escola bíblica e 10h15, nosso culto devocional. E às 18 horas, nosso culto da família. Lembrando que também, sábado, às 19h30, temos a reunião da mocidade, e sendo que no segundo sábado do mês não a temos a reunião ou o culto da família, como assim chamamos. Amém? Mas queremos aproveitar essa oportunidade de ser bênção também na vida do irmão, que por vários motivos às vezes não pode estar chegando, ou especialmente nesse dia não pôde chegar. Então temos essa possibilidade, graças a Deus, de falarmos aí através da tecnologia, crendo que o Senhor que está ministrando agora, está ministrando também ao teu coração quando ouvi-la, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, né? E também os olhos do Senhor, diz a palavra, estão sobre toda a terra, estão sobre nós aqui e sobre também aqueles que ouvem através do canal aí da internet. Amém? Antes de orarmos, nós vamos fazer uma leitura do Salmo de número 51. É um salmo de Davi e que nós queremos ler e em seguida orar, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida, suas necessidades, suas lutas. Como denominamos as quintas-feiras, temos o culto da vitória. E para termos vitória, geralmente a luta antes. E com a graça do Senhor nós vamos vencendo, superando e alcançando a vitória através de Cristo Jesus. Amém? Salmo de número 51, vamos ler do verso 1 até o 12. Diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que é justo quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me subir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário, disposto a te obedecer. Amém? Graças a Deus. Então vamos orar. Se você tem um pedido, uma necessidade, eleve agora através do seu pensamento, ou mesmo, se quiser, através da sua voz ao Senhor, pedindo a graça, pedindo a direção, a sabedoria, a orientação, a iluminação do Senhor, né, sobre, às vezes, essa necessidade. Muitas vezes precisamos pedir, Deus, põe luz aqui sobre este problema, põe luz aqui, ó Deus, sobre essa decisão, sobre essa dificuldade, para que eu possa saber, Senhor, que direção tomar, se eu devo fazer alguma coisa, se eu devo esperar, Senhor, ou me dar também discernimento para saber a diferença, né, em quando agir e quando esperar no Senhor. Amém? Vamos orar, pedir que o Espírito Santo esteja, então, operando sobre as nossas vidas, segundo a necessidade de cada um e segundo a muita boa vontade do Senhor para conosco. Amém? Pai bendito, queremos agradecer por esse dia, Pai, pelo dia de vida que está nos concedendo
E queremos agora agradecer também, Pai, pela grande, imensa oportunidade que temos de chegar ao seu trono de graça, ao seu trono de glória, Pai, e recebermos o socorro, recebermos a ajuda para as nossas necessidades, para as ocasiões que precisamos do Senhor em todo o tempo. Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos pelo que já tem feito, pelo seu amor para conosco, exemplificado, demonstrado, Senhor, e efetivamente, ó Deus, nos alcançando através de Jesus Cristo, que veio ao mundo, e queremos agora, Senhor, agradecer, e também, Senhor, como nos induz a sua palavra, a lançar sobre o Senhor as nossas preocupações, as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado, segundo a sua palavra, que não pode mentir, sobre cada um de nós. Pai, visita agora aquele que está enfermo, que o Espírito do Senhor esteja ministrando a cura, a restauração, que, ó Deus, o Senhor levante aquele que está caído, que o Senhor, ó Deus, endireite aquele que está curvado, e a tua graça opera poderosamente sobre a vida de cada um destes. Pai, coloca a tua mão, orienta o teu servo sobre a sua vida familiar, da graça, da direção, que lhe dê aquela sabedoria que vem do alto, que é passível, tratável, Senhor, é pacífica e traz bons frutos, bons resultados. Pai, abençoa dando discernimento, orientação. Pai, aquele que precisa também de um milagre, de uma porta aberta, de uma vaga de emprego, de uma suficiência em alguma área material, de um recurso extraordinário para alguma necessidade específica, Senhor. Cremos que o Senhor pode orientar como conseguir, que o Senhor pode abençoar de alguma maneira, o trazendo a Ele. Pai, sê com o teu servo, com a tua serva, sê com aquele que está ouvindo a Deus agora esta oração e também colocando diante do Senhor as suas. Pai, há preocupações, ó Deus, com os familiares, com os filhos, com os pais, há imensas preocupações, às vezes, com a saúde, com as finanças, Pai, mas queremos, nesse momento, entregar ao Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós e há de nos ajudar em todo o proceder. Pai, abençoamos o teu povo e agradecemos por eles, desde já, pedindo a tua bênção sobre a vida de cada um. Pai, oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos adorar ao Senhor e em seguida voltamos para meditar na palavra. Amém? Bom estarmos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Podemos exaltar teu santo nome. Que bom estarmos aqui louvando a Deus.
dormir. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Comigo, praga alguma me alcançará, porque tu estás comigo. Eu não temerei, porque tu estás comigo. Mal algum me virá, porque tu estás comigo.
vitória pertence àqueles que amam ao Senhor, aqueles que dão brado de júbilo, de alegria, que conhecem os poderosos feitos do Senhor e sabe que Ele é poderoso para fazer. Graça e paz, mais uma vez, quero convidá-lo então, se possível, a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no Salmo de número 32.
ele vai ser a base, vai ser a orientação para nós nesta noite, e através dele vamos trazer uma meditação, uma reflexão para a nossa vida espiritual em Cristo Jesus. Amém? Salmo de número 32. No início dessa celebração, desse culto, lemos o Salmo 51. Segundo os estudiosos da Bíblia, os pesquisadores, esses dois salmos, eles possivelmente se referem à mesma coisa. Os dois são de Davi e possivelmente se referem às mesmas circunstâncias, né? Ou seja, foram escritos por Davi depois que o profeta Natã o chamou a atenção devido ao seu pecado. Talvez, se você conhece a história bíblica, vai lembrar que Davi estava lá no seu palácio, mas viu lá sua vizinha, se encantou com ela, cometeu adultério, ela engravidou. Depois Davi tentou trazer Urias, que era o esposo dela, para sua casa, mas não deu certo o plano de Davi, né? Urias estava ali na guerra, e quando depois então não deu certo esse plano, Davi até pede que o comandante das tropas coloque Urias à frente da batalha para que ele fosse alvejado e acabasse morrendo. Isso acabou acontecendo e Davi tentou, vamos assim dizer, que o assunto fosse encerrado ali, mas não poderia, né? Então Deus um dia pede que o profeta vá até a casa de Davi e fale com ele. E o profeta então, Natã, chega e fala com Davi. Davi havia um agricultor, né, um trabalhador, que ele tinha só uma ovelhinha. E um vizinho seu tinha muitas ovelhas e era um homem rico. E determinado dia chegam visitas à casa daquele homem rico e aquele homem então, em vez de pegar uma das suas ovelhas, ele pega a única ovelha do seu vizinho pobre e a mata para fazer ali um banquete aos seus convidados. Essa é a história, usando outra linguagem aqui, mas essa é a história que Natã contou. E Davi, que procurava ser justo. Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus, em que procurou ser justo, procurou andar com Deus, possivelmente essa questão de segundo o coração de Deus, porque ele se voltava para Deus, reconhecia a soberania de Deus e, quando necessário, como nesse caso, se arrependia e, durante a sua vida, procurou, ainda que não perfeitamente 100%, mas procurou andar com o Senhor. E quando Natã então conta essa história a Davi, Davi, na sua senso de justiça, ele diz ao profeta: olha, o homem que fez tal coisa deveria ser morto. E aí o profeta fala: Davi, então, né? Ou seja, naquela hora, como a gente costuma dizer, Davi teve aquele impacto e percebeu, né, que aquela história era sobre ele e o pecado que ele havia cometido. Então Davi se arrepende e possivelmente ele escreve o Salmo 51 naqueles dias, ou talvez, não sabemos se um pouco antes, mas depois que ele confessa o seu pecado, depois que ele se arrepende, então ele escreve esse Salmo de número 32. E que no seu conteúdo, esse Salmo traz em si o que nós, teologicamente, pelo menos, pensamos ser os dois maiores problemas da humanidade, que é o pecado e a culpa pelo pecado. E Davi trata disso aqui e é muito proveitoso quando nós meditamos nesse salmo para a nossa vida, a nossa caminhada, não só cristã, mas para a caminhada da vida, como nós lidamos com essas duas questões. Amém?
Então vamos ler Salmo 32. Diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e em quem não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu vigor se esgotou como em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Senhor, perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é fiel orará a ti a tempo de te poder achar. Até quando transbordarem as muitas águas, elas não o atingirão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia e me cercas com alegres cantos de livramento. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho em que deves seguir. Eu te guiarei com os meus olhos. Não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, caso contrário não se sujeitam a ti. Muitas são as dores do ímpio, mas o constante amor do Senhor protegerá aquele que nele confia. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós, os justos. Cantai alegremente, vós que sois retos de coração. Bem, até aqui então a palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua palavra e abençoe aí o seu coração segundo a sua necessidade. Como falamos então, Davi possivelmente aqui estava se referindo àquela experiência trágica da sua vida, onde cometeu um pecado, 2 pecados, graves, o de adultério e o de assassinato, e agora ele, arrependido, fala aqui, escreve esse cântico, que é este salmo, contando, vamos dizer, a sua reflexão sobre isso, os seus sentimentos sobre isso. E o que nós podemos aproveitar disso aqui? É que essas palavras, como toda a Bíblia, são fiéis e verdadeiras. Não só verdadeiras do coração de Davi, mas verdadeira desse relacionamento do ser humano, com a humanidade e para com Deus também. Davi começa dizendo, então, sobre esta questão do pecado, que é genérica, vamos dizer assim, ou seja, todo ser humano, infelizmente, passa por essa experiência. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer, tanto no Novo como no Velho Testamento, o Novo repete essa frase lá em Romanos, ou seja, todos nós, infelizmente, passamos pela experiência do pecado. E o pecado gera a culpa. Algumas vezes as pessoas não a percebem, outras vezes vão perceber bem melhor quando o Espírito Santo traz a elas essa convicção. E muitos se arrependem, outros às vezes preferem guardar aquilo, esconder aquilo, não lidar com aquilo sobre a sua vida. E possivelmente Davi até durante algum tempo também o fez assim. Mas chegou o momento que ele precisou e entendeu que a melhor coisa, como sempre, era voltar-se para Deus e pedir o perdão de Deus, pedir a graça de Deus. Ele começa dizendo isso aqui, nos versos 1 a 3, ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que não atribui pecado e a quem não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo. Verso 4 ainda ele fala das consequências disso sobre a sua vida. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu vigor se esgotou como em tempo de seca.
entendemos aqui que Deus não estava simplesmente, vou castigar Davi pelo seu pecado, mas quase que como uma consequência natural do pecado sobre a vida do ser humano. Além de trazer consequências, se a gente pode dizer, práticas, né? Ou seja, coisas que às vezes perdemos, oportunidades, erros que cometemos, até em consequência de alguns pecados, nós podemos então ver que há uma tragédia em desenrolar-se. Mas além dessa, também há uma tragédia interior, quando nós sentimos que não está bem. Nosso físico mesmo, até como disse Davi, né, aqui no verso 4, meu vigor se esgotou, porque nós não conseguimos vivenciar plenamente o que Deus tem para nós. Esses dias até ouvindo um cientista, ele falando sobre a mente e o corpo, e ele disse que muitas vezes ficamos doentes, né? Às vezes podemos ficar por um acidente, podemos ficar às vezes por um defeito genético aí no nosso DNA, e grande parte também nós ficamos enfermos porque não há uma comunicação sadia entre o cérebro e as células do corpo, que nos levam a uma série de doenças. E eu creio que quando nós pecamos e não confessamos ao Senhor, guardamos isso, de alguma maneira também a nossa mente não funciona perfeitamente e até o nosso corpo sofre por causa disso. Nós percebemos isso, né? Não só às vezes nas nossas vidas pessoais, mas né, ao vivenciar, ao lidar com tantas pessoas que às vezes têm seus tipos de pecado. Porque o pecado, grande questão do pecado, que ele gera a culpa sobre a nossa vida. Devemos dizer também que muitas vezes a culpa não é simplesmente por um pecado, mas às vezes sentimos a culpa por um erro, né? A própria palavra pecado, ela quer dizer errar o alvo. E às vezes erramos, se a gente pode usar um simbolismo aqui, erramos bem feio, né? Erramos contra o Senhor, erramos contra as pessoas, mas às vezes há aqueles erros que às vezes fazemos sem intenção, alguma coisa que acometemos, né? Às vezes até graves, mas que não tivemos motivação. Às vezes podemos dirigir e acontecer um acidente com nosso carro e às vezes até afetar outro carro, bem material, ou infelizmente, às vezes até alguma pessoa fisicamente, ao qual nós sempre oramos e pedimos a bênção do Senhor, que nos guarde, nos guie, né, para que não aconteça, mas estamos sujeitos, e às vezes sem intenção, e ficamos com o sentimento de culpa, guardamos aquilo, se tivéssemos feito de outra maneira. Vemos isso muito, às vezes até nos velórios, quando perdemos alguém, e sempre fica aquela ideia, puxa, se eu tivesse feito algo mais, se eu tivesse feito isso ou aquilo, às vezes não ia livrar da morte, mas podia ter agradado um pouco mais, podia ter ajudado um pouco mais. Isso é natural, porque sempre nós olhamos o que falhamos e às vezes até esquecemos o que fizemos, né? Isso é natural, e eu quero usar esse exemplo simplesmente para dizer que temos a culpa. O pecado traz um sentimento de culpa muito forte sobre as nossas vidas, a não ser que nós vamos, como disse Paulo, cauterizando a nossa consciência. Cauterizando, ou seja, vai queimando ela devagarzinho e, de repente, você não sente mais pelos seus pecados. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, temos também sentimento de culpa não proporcional ao pecado, não proporcional àquele erro, né? Às vezes até sentimentos de culpas que não são verdadeiros, né? Muitas vezes que achamos que fizemos algo errado
e podemos ficar pensando, nossa, será que foi eu que fiz isto ou aquilo? E trazemos, às vezes, essa consequência do sentimento de culpa sobre a nossa vida. Uma coisa importante, ao vermos aqui no Salmo, é que Davi está tratando do seu coração perante Deus. Então, nós entendemos aqui que, ainda que sejam duas questões, né, o pecado e a culpa, a solução para ambas é uma só, é o perdão de Deus. O perdão de Deus, quando nós, como diz Davi aqui no capítulo 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Senhor, perdoaste o meu pecado. E ele não diz só dele, ele fala, pelo que também aquele que é fiel, ou seja, aquele que busca o Senhor, orará a tempo de te achar, até mesmo quando transbordares da água, eles não serão atingidos, ou elas não o atingirão. Então, Davi estava aqui se referindo a essa perspectiva de que diante de Deus nós temos que expressar o nosso entendimento de que realmente estamos arrependidos, que estamos tristes por aquele acontecimento, de tal maneira que, se tivéssemos oportunidade de voltar atrás, não o faríamos novamente. Esse é o sentido do perdão perante Deus. Não vou dizer que não é válido, mas tem pouca eficácia sobre a nossa vida. Não estou dizendo aqui em relação à justiça de Deus, se eu peço perdão por um pecado, mas já estou com a intenção de cometê-lo novamente. Então, eu não estou arrependido, eu estou consciente de que aquilo é errado, estou pedindo perdão, mas ainda não estou com um verdadeiro arrependimento ao ponto de dizer, olha, eu não quero mais praticar isso, isso eu sei que não é certo, que não é bom. Então, esse é o verdadeiro arrependimento. Então, diante de Deus, com os nossos pecados, nós devemos chegar e confessar diante do Senhor os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, sejam eles algo grave ou algo que nós sentimos que a nossa consciência nos acusa. Às vezes, você pode ter, sei lá, pegado uma bala de alguém, né? Ou outra coisa simples, às vezes você simplesmente falou mal de alguém, ou às vezes você contou uma história que não era bem aquela. Então, são pecados às vezes distintos, mas que se você tem a consciência que isso é errado e que você não quer fazer de novo, independente do tamanho do pecado ou da sua consequência que ele o traz, nós devemos chegar ao Senhor e o pedir o perdão diante do Senhor, porque, como disse Davi aqui, o Senhor é fiel, e aquele que chega diante do Senhor e pede perdão, Deus o perdoa. A palavra de Deus diz isso, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados, ou seja, quando nós os confessamos ao Senhor. Deus não está brincando, Deus não vai dizer assim, olha, eu vou pensar na sua causa, vou analisar, né? Vou daqui 1 ano, 2 anos, talvez te dar uma resposta. Não. Se chegarmos ao Senhor com verdadeiro arrependimento, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, diz a palavra do Senhor. E isso traz o perdão e traz também o alívio da culpa. Mas em relação à culpa, nós temos que aceitar esse perdão do Senhor, né? Saber ter essa consciência da fidelidade que Ele vai perdoar e aceitar esse perdão do Senhor. Quando nós aceitamos esse perdão do Senhor, nós não estamos dizendo que agora está tudo certo, porque nós não estamos julgando, nós simplesmente estamos crendo
que na misericórdia de Deus, no amor de Deus, na provisão que Jesus Cristo fez na cruz, Ele pode nos perdoar e pode nos libertar desse sentimento de culpa. Às vezes, se precisamos, consertar algo, se possível, devemos fazê-lo. Se às vezes precisamos conversar com aquela pessoa que foi afetada, e alguns perguntam, devo confessar para a pessoa tal pecado ou não? A Bíblia diz que nós devemos confessar ao Senhor. Diz também que se o nosso irmão tem alguma coisa contra nós, devemos ir lá e também conversar com ele, né? E se, mesmo que às vezes não pecamos, até os casos que não pecamos, às vezes você pode dizer, olha, irmão, você está ofendido comigo, se eu te fiz alguma coisa, me perdoe. Mas o que eu quero dizer é que se a pessoa está ofendida, se a pessoa sabe que você pecou contra ela, errou contra ela, então vá até ela, peça perdão e confesse e peça a misericórdia de Deus. Sempre pedindo antes, diante de Deus, a direção, o momento certo para conversar, porque às vezes pode não sair bem essa conversa. Então você tem que pedir a direção, o momento certo para fazer isso. E também, né, se Deus não o está, se você está falando com o Senhor sobre esse caso, mas a direção de Deus é para que você trate com Ele e às vezes não envolva a outra pessoa, ou que às vezes não está tendo conhecimento e talvez o ter o conhecimento só a machucaria, então é entre você e Deus. Então, nesse caso, peça perdão a Deus e, no caso da culpa, sinta que o Senhor a perdoou em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Que se Deus nos perdoou, nós não devemos nos condenar, ou seja, receber o perdão do Senhor. Tem uma história que eu li há muitos anos, que um jovem havia cometido um pecado que lhe trouxe muita culpa, e ele pediu perdão a Deus e continuou a sua caminhada cristã e tal, e depois de muitos anos ele conheceu uma senhora, uma irmã, em que Deus usava ela em algumas revelações e tal, e ele sentiu de perguntar para ela, olha, pergunta a Deus sobre determinado pecado, né? Falou para ela, que eu cometi há tantos anos. E depois de alguns dias ele voltou e perguntou a ela, você já perguntou? Já orei diante de Deus. E o que Deus falou? E ela disse, Deus disse que não lembra disso não. Talvez usando uma expressão da Bíblia, né, que diz que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. É claro, nós lembramos os nossos atos, Deus com certeza, mas a questão aqui é que não ficar se condenando, receber o perdão do Senhor, a graça, a misericórdia de Deus. Eu não mereço, não tem nenhum que merece, seja com poucos pecados, muitos pecados, ninguém merece, mas somos perdoados pela graça e pela fé em Cristo Jesus. E Davi entendeu isso, porque ele diz assim, no verso 7, tu és o lugar em que me escondo e me preservas, ou seja, me guardas da angústia e me coloca, né, cânticos alegres de livramento. Ou seja, Davi não estava dizendo aqui que ele era merecedor, que ele pecou, mas todo mundo peca também. Ele não estava se justificando, não. Ele reconheceu o seu pecado, ele pediu perdão, ele veio até Deus, colocou ali, né, o seu erro e recebeu o perdão do Senhor, né? Assumiu que quando ele pede de coração com arrependimento, o Senhor traz paz ao seu coração. E ele diz então, o Senhor é aquele lugar que, em vez de eu deixar que a angústia, o tormento da culpa me perturbe, mas quando eu vou para o Senhor,
eu encontro paz, eu encontro um lugar onde eu me escondo, onde eu encontro abrigo, quer dizer aqui a palavra, e tu me preservas e me coloca uma nova perspectiva de vida, me traz, ó Deus, uma nova chance de vida em paz, quando ele diz, me coloca cânticos de livramento, né? Depois o verso 8 e 9 dá a entender que é o Senhor usando a vida de Davi para dizer até, eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir, né? Eu te guiarei com os meus olhos. Não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. Caso contrário, não se sujeitam a ti. Deus está dizendo, olha, procura manter a comunhão comigo, que eu mesmo vou te ajudar, vou te orientar. E hoje a gente tem isso, através da palavra, através da exposição da palavra, quando confere, né, com a Bíblia. Temos, às vezes, bons amigos cristãos que podem nos ajudar, né? A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. E temos, acima de tudo, a direção do Espírito Santo, que nos dá a sua paz quando nós estamos fazendo algo que está de acordo, às vezes traz uma inquietação que quando nós não estamos fazendo algo que não está de acordo, aí precisamos parar, orar, pedir, Deus, devo continuar ou não, né? E então o Senhor quer nos ajudar. Esse texto, esse versículo fala desta preocupação do Senhor em nos ajudar, em que Ele não está olhando e simplesmente dizendo, não, você errou, problema seu, agora se vira sozinho. Não, Ele nos perdoa e tem a intenção de nos ajudar. Só não devemos, como Ele mesmo diz, ser assim, ficarmos com um cabresto, né? O cabresto no animal, ele não olha dos lados. Então, Deus está dizendo, olha, estou aqui, olha bem, né? Veja bem, né, onde você está indo, não seja, às vezes, como aquela pessoa que não quer ouvir ninguém, não quer ouvir nem a Deus, e aí precisa ser guiada, né? Mas ele está dizendo, olha, tenha consciência, ande comigo, eu mesmo quero te ajudar, orientar e abençoar a sua vida. E quando assim o fazemos, né, Davi diz que o Senhor traz uma alegria, um regozijo sobre a nossa vida. Verso 10, ele diz assim, muitas são as dores do ímpio, mas o constante amor do Senhor protege aquele que nele confia. Ele não está dizendo aqui simplesmente, aquele que não é cristão vai ter muita dor e aquele que é cristão, o Senhor vai o proteger. Não, ele está se referindo, cremos nós, a uma circunstância que todos podemos vivenciar. Ou seja, se eu permaneço no pecado, eu estou ímpio e, consequentemente, as dores virão sobre mim. Mas se eu os confesso e deixo, como ele mesmo citou, a misericórdia, o amor do Senhor nos protege e nos ajuda a superar. E ele repete mais uma vez no verso 11, que alegremente, né, o Senhor nos ajuda e nos faz regozijar-nos e cantar alegremente, mesmo que no passado, às vezes, fomos injustos, pecadores e cometemos o que não deveríamos cometer, né? Seja grande ou seja pequeno, alguns vão dizer, puxa, dou graças a Deus porque eu fiz isso, isso e aquilo, e o Senhor me perdoou. Outros, às vezes, dizem, olha, eu não fiz nada disso, por que eu devia me alegrar? Você deve se alegrar porque Deus o guardou de cometer essas coisas, e a graça de Deus te ajuda a viver uma vida em paz na presença de Deus. Amém? Esse é o nosso desejo também para com a sua vida, que nós cheguemos ao Senhor, se necessário, peçamos perdão dos erros, dos pecados, e possamos receber o seu perdão, a sua graça, e como disse lá o verso no 8 e 9, a direção do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por esse dia, por esta oportunidade de chegarmos à tua presença. E, ó Deus, nós pedimos que, como também citou o teu servo num outro salmo, sonda o nosso coração, Senhor.
se temos algum pecado escondido, se temos algo na nossa vida que não foi tratado e que, ó Deus, tira a nossa paz, que incomoda o nosso caminhar. Às vezes, Senhor, não estamos nem mais lembrando disso, às vezes deixamos no passado, às vezes a nossa própria mente, Senhor, escondeu isso para que não ficássemos remoendo isso a toda hora, Pai, mas que ainda estão lá, Senhor, trazendo às nossas vidas, Senhor, amargura, ressentimento, Senhor, tristeza. Pai, se há algo no nosso coração, ajuda-nos a sondar o nosso coração e, ó Deus, naquilo que pecamos, pedir o perdão ao Senhor, confessar os nossos pecados e receber do Senhor a graça, o perdão e uma nova vida, uma nova perspectiva em Cristo Jesus. Pai, ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos nesta noite abençoar o Teu povo, que o Teu povo possa viver na confiança, na paz do Senhor e, como diz aqui o salmista Davi, alegrai-vos no Senhor e se regozijar, não simplesmente pelas nossas obras, pelo que fizemos ou deixamos de fazer, mas acima de tudo, pelo Seu amor, pelo Seu perdão, pela Sua graça, por uma nova vida, uma nova perspectiva que o Senhor gera em nós e através de nós em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que o amor de Deus, a sua graça, a presença do Espírito Santo nunca falte sobre a sua vida e te dirija em todos os seus caminhos. Amém? Obrigado pela assistência e até uma próxima oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria que você levantasse a sua mão agora, bem alto. Diga assim comigo. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre
assim revestirá do seu